Preço da gasolina já começou a baixar nos postos, mesmo assim o valor médio do litro do combustível aqui na capital é um dos mais altos da região Nordeste. Nesta edição, você vai ver também como a tecnologia vai auxiliar na convocação de quem vai trabalhar nas eleições deste ano. Até o momento, 20 mil mesários já fizeram cadastro para receber a convocação por meio eletrônico. Tem também dicas importantes para quem vai aproveitar o período de férias e pegar a estrada. A revisão do veículo deve ser feita com no mínimo 10 dias de antecedência. No quadro Eu Empreendedor, a gente vai mostrar um hotel que recebe um público exclusivo e ajuda muitos pais na hora do sufoco. Eu sou Elaine Holanda Maciel e hoje eu estarei no quadro Eu Empreendedor falando do caso de sucesso do Corujinha Hotel Infantil. E os detalhes de mais uma edição do festival que está reunindo 150 espécies de flores e plantas ornamentais na Praça do Ferreira. O Jornal da TVC desta segunda-feira, 9 de julho, está começando. Olá, boa noite. Quem vai viajar de carro durante as férias precisa ficar atento à revisão do veículo. O serviço é preventivo e deve ser feito periodicamente, que é para evitar problemas. A gente, claro, foi até uma oficina ouvir as dicas para que o lazer não se transforme aí num grande transtorno. Pedro já passou por um susto na estrada devido à falta de revisão no veículo e agora não descuida mais na ida à oficina. Sobre o veículo, você tem que ter cuidado da manutenção dele, né? Você tem que ter cuidado do pneu careca, tem que ter cuidado na suspensão, tem que saber se o carro está em boas condições de viajar, porque se não tiver, eu mesmo não viajo. Porque já aconteceu um acidente comigo através de pneu careca. Mas como foi tomada as providências, hoje em dia a gente está tudo normal. A orientação é que a revisão do veículo seja feita com pelo menos 10 dias de antecedência antes da data prevista da viagem junto à oficina de sua confiança, tempo necessário para corrigir algum problema. E na hora da revisão é preciso verificar se as lâmpadas estão em bom funcionamento, checar o cabo de vela, óleo de freio, reservatório de água, assim como o balanceamento e suspensão. Não existe mais nada desagradável que você ficar no prego na estrada, né? Então o que é que a gente aconselha, certo? Os itens de revisão tem que ser inspecionados em uma oficina de confiança, em uma oficina mecânica, e fazer a revisão antes da viagem é super importante, por quê? Hoje a gente aconselha a revisão de lâmpadas, verificar a parte de injeção, parte de iluminação é dos itens mais importantes durante uma viagem, porque iluminação é segurança, além de calibragem de pneus e itens de segurança, como macaco, chave de rodas e triângulo também. E vale lembrar que a revisão do veículo deve ser feita periodicamente, respeitando sempre a quilometragem de acordo com a orientação do fabricante. As revisões periódicas, elas você tem sempre que respeitar o manual do proprietário. Existem revisões de 10, 15, 20, 25, 30 mil e assim por diante, sempre dependendo da montadora. Lembrando que o respeito desse cronograma de revisão, ele com certeza faz com que o condutor economize bastante nas manutenções. Olha, por falar em carro, a pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, que consulta postos de combustível em todo o país, mostra que o preço médio da gasolina no Ceará teve aí uma leve queda entre as duas últimas semanas. Considerando o preço médio de cada combustível aqui no estado, a opção pela gasolina ainda é economicamente mais viável para os proprietários de carros flex. No fim de junho, o litro da gasolina estava sendo vendido em média a R$ 4,65. O valor caiu para R$ 4,63 na primeira semana de julho. As cidades com o preço mais barato do combustível são Limoeiro do Norte, Maracanaú e Quixadá, onde o litro do produto custa em média R$ 4,54. Já Fortaleza e Crato têm o preço mais alto, R$ 4,79. O preço do etanol também caiu 5 centavos no período, passando de R$ 3,78 para R$ 3,73. O diesel teve uma redução ainda menor do preço médio, em torno de 1 centavo por litro. No período de férias, os pais devem redobrar a atenção, que é para evitar os acidentes domésticos com a criançada. Os mais comuns envolvem energia elétrica e fogo.
No maior hospital de urgência e emergência do Ceará, o JF, o mês de julho já é conhecido pelo aumento no número desse tipo de atendimento. Na saída do Instituto Dr. José Frota, nossa equipe encontrou seu Paulo André. O agricultor veio do município de Apuiarés, a 150 quilômetros de Fortaleza, com o filho que sofreu um acidente em casa. Por descuido ele tocou na moto, a moto caiu, mas assim não caiu totalmente em cima dele, né? Aí só pegou mesmo só o pisca de trás e fraturou a perna dele, né? A criança não deve passar por cirurgia, mas o acidente foi um susto para toda a família. Ah, com certeza, até porque ele é o xodó lá de casa, ele é bem danadinho e essa época de férias a gente fica muito preocupado com ele, porque ele é bem... Tem a irmã dele que também é muito danada, mas assim, graças a Deus que deu tudo certo aqui no IJF, ele já foi atendido. Durante o período de férias, o cuidado com as crianças precisa ser redobrado. Isso porque, com o tempo livre, o risco de acidente aumenta. Este cirurgião pediátrico afirma que o mês de julho já é conhecido por conta dos acidentes com os pequenos. Em casa, por exemplo, na cozinha, em que um fogão, uma panela, em que o cabo daquela panela não está virado, então a criança vem, pendura e cai, bota o dedo em tomada, quer dizer que muita queda dentro de casa mesmo, quer dizer que no seu próprio domicílio. Ao sair, por exemplo, vai para o interior, então vai se expor também, vai para uma praia, vem os afogamentos, porque muitas vezes está na praia, mas a pessoa que está ali na praia acha que a criança foi só ali e volta, não acredita que ele entrou no mar ou que ele entrou numa piscina. Então a vigilância tem que ser muito grande, tem que ser o adulto segurando na mão da criança, porque a criança ela não tem essa percepção. Nesse primeiro semestre já foram registradas quase 7.000 ocorrências no IJF com crianças, 2.151 quedas, 1.045 penetração de corpo estranho, 414 por intoxicação e 261 por queimaduras e choque elétrico. Os acidentes de trânsito envolvendo crianças também estão entre as principais ocorrências registradas aqui no IJF. Só esse ano foram registrados mais de 600 casos e boa parte desses acidentes poderiam ser evitados com o simples uso dos equipamentos de segurança. Então, um adulto e uma criança. Na hora de uma colisão, quem é que vai mais longe? É evidente que é a criança. Principalmente que a maioria também não faz uso de capacete. Então quer dizer que os equipamentos de proteção individual tem que ser usado, independente de ser adulto ou criança. Isso tem que ser usado, porque se ele usar, ele vai prevenir, mesmo que ele não vá prevenir o acidente, mas em compensação, a gravidade vai ser amenizada nessa hora. É isso que tem que ser feito. Seu Paulo André garante que a família vai ficar mais atenta. Nessas férias, nada de passeio. Agora, só repouso. Se ele não tiver um repouso total, ele pode ter sequela na frente, né? Mas graças a Deus vai dar tudo certo. Agora é só o repouso mesmo e torcer que fique tudo bem. E julho é um mês escolhido pelo Ministério da Saúde para reforçar as ações de promoção do diagnóstico e tratamento das hepatites em todo o país. Por conta da campanha, a vacinação foi reforçada na rede pública de atendimento. O repórter Everton Lucas traz mais informações. Olá, durante todo esse mês de julho, a Secretaria de Saúde do Estado realiza a campanha Julho Amarelo, que é uma campanha de prevenção às hepatites. Por isso a gente conversa agora com a Ana Vilma, que é coordenadora de imunização da CESA, que vai falar um pouquinho pra gente da importância das pessoas virem se vacinar, né, Ana? Isso, esse mês de julho é comemorado aí o mês da prevenção das hepatites virais. E a vacina que é o carro-chefe é a vacina contra a hepatite B. Essa vacina está disponível para todas as faixas etárias, é uma vacina que é universal, a criança toma desde a maternidade até o idoso. Então, nós lembramos que a hepatite é uma doença muito séria, que pode afetar de forma grave o fígado, levando a uma cirrose ou a um câncer do fígado. E essa vacina ela está disponível nas unidades de saúde, mas nesse mês de julho, o Ministério da Saúde, juntamente com os estados e os municípios, intensifica as ações contra as hepatites, né? E nós lembramos a você que ainda não tomou essa vacina, procure uma unidade mais próxima de sua residência e inicie o esquema. Essa vacina são 3 doses. Toma uma dose naquele dia que ele iniciou,
Com 30 dias da primeira, toma a segunda dose e com 6 meses da primeira dose, toma a terceira e fecha o ciclo e fica protegido contra essa doença que hoje é um grande problema de saúde pública. E quem ainda tem dúvida se está precisando da vacinação, só chegar no posto, pedir orientação? Isso. Chega na unidade de saúde, no posto, na sala de vacina e pede a orientação profissional da sala e mostra o seu cartão de vacinação, vê se já tomou em anos anteriores, porque essa vacina, se tem comprovação que já tomou as 3 doses, não tem necessidade de reiniciar o esquema. Ok, muito obrigado, Ana Vilma, pelas informações. Só lembrando que todos os postos de saúde do estado vão estar intensificando aí as ações de vacinação. Nós voltamos aos estúdios. A seguir, a gente fala sobre eleições 2018. O TRE está contando com o auxílio da tecnologia para convocar os mesários que vão trabalhar no pleito de outubro. E no quadro Eu Empreendedor, você vai conhecer um hotel em Fortaleza que tem como público apenas crianças e adolescentes. O Jornal da TVC volta já. Eleições 2018. A Justiça Eleitoral já começou a nomear mesários e apoio logístico para o primeiro e segundo turnos do pleito de outubro. A expectativa do TSE é que cerca de 2 milhões de pessoas sejam convocadas. Este ano, a tecnologia deve ajudar nesse processo por meio do Convoca-E, um sistema eletrônico de cadastro e informação. Veja na reportagem de Ítalo Lima. Os mesários são fundamentais no dia da eleição. Eles recebem os eleitores, coletam assinaturas ou impressões digitais e fiscalizam. Os profissionais são convocados pelo juiz eleitoral. E este ano, o Tribunal Regional Eleitoral lançou uma nova ferramenta, o Convoca-E. O mesário que quiser ter comodidade, ele poderá receber a convocação através de meio eletrônico. Então, ele se cadastra no site do TRE e receberá a convocação eletrônica por e-mail. Para receber a mensagem por meio eletrônico, é preciso entrar no site do TRE, clicar em Convocação Eletrônica de Eleitores e preencher o formulário de autorização. Principalmente aquele que já foi mesário, entra no site do TRE, formulário de autorização de convocação eletrônica e preenche os dados e dá sua autorização. A Justiça Eleitoral já está, nesse momento, atualizando a sua base para realizar o edital de convocação e encaminhará essa convocação eletrônica através do e-mail para aquele que autorizou. O Tribunal Regional Eleitoral começou esse cadastro em março deste ano. Até o momento, cerca de 20 mil pessoas devem receber essa convocação por meio eletrônico. Mas a expectativa do TRE é atingir os 87 mil mesários de todo o Ceará. Aqui em Fortaleza, as cartas são entregues pelo correio. Ainda vai ser entregue pelo correio para aquele mesário que não autorizou a convocação por meio eletrônico. E mesmo quem autorizou, se ele não, ao momento que ele vai receber a carta, se ele não validar, essa carta será entregue posteriormente pelo correio. Nas zonas do interior, ela será entregue da mesma forma pelo modo tradicional. Subiu para 6 o número de açudes sangrando no Ceará e outros 22 estão com mais de 90% do volume de água acumulado. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. A chuva do fim de semana ajudou a reforçar a situação hídrica no estado, que já estava sofrendo os efeitos da estiagem após o fim da quadra chuvosa. E a semana começou com chuva em algumas regiões. Confira no mapa. De ontem para hoje foi registrado chuva em 17 cidades. O maior volume foi em Trairi, na região metropolitana de Fortaleza, com 81 milímetros, seguido por Paracuru e Umirim. No fim de semana, a mudança no clima pegou o cearense de surpresa. Em 2 dias, choveu o esperado para todo o mês de julho. Na capital, o acumulado passou dos 130 milímetros. A previsão do tempo para amanhã é de nebulosidade variável com eventos de chuva durante a madrugada e parte da manhã. Nos períodos da tarde e à noite, céu parcialmente nublado em todas as regiões do Ceará. Segunda-feira é dia do quadro Eu Empreendedor, que traz histórias de sucesso no mundo dos negócios e dicas para você chegar lá. Hoje a gente vai mostrar uma dica para quem precisa se ausentar e não tem, por exemplo, quem deixar a criançada. É um hotel exclusivo para crianças e adolescentes. Eu sou Elaine Holanda Maciel
proprietária do Corujinha Hotel Infantil. Tudo começou em uma viagem que nós fizemos em família, uma viagem despretensiosa em relação a negócios. Nós fomos a Gramado com as filhas e lá nós percebemos que as famílias que faziam os programas não participavam dos programas noturnos. E isso acontecia devido às crianças serem pequenas. E aí, conversando com meu esposo, nós tivemos aquele insight. E se tivesse um lugar onde as crianças pudessem ficar de uma forma confortável, segura, uma maneira que fosse atrativa para elas e que, ao mesmo tempo, os pais também se sentissem confortáveis em deixar as crianças. Foi aí que nasceu a ideia de um hotel infantil. Exatamente pelo nosso negócio ser inovador, isso foi um elemento decisivo para a gente seguir em frente e, ao mesmo tempo, foi o grande desafio. Porque um negócio que não existe, ele é bom porque ele vai abrir as portas, né? Porque nós vamos abrir as portas, nós vamos ser o parâmetro, o diferencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar construindo ainda uma imagem que não existe. Então, no nosso negócio em específico, o grande desafio ele surgiu depois que nós abrimos o espaço, que foi da questão da credibilidade. Porque, como é um espaço para se deixar crianças, os pais precisam ter essa credibilidade no espaço. Não é fácil abrir um negócio, não é fácil ter uma empresa, mas a persistência diante daquilo que a gente enxerga mais na frente faz com que a gente siga em frente. Não existe caminho de sucesso sem as pedrinhas que vêm nele. Mas a persistência de olhar lá na frente e ver que existe uma meta, ver que existe um propósito e continuar seguindo, apesar de tudo, acho que seria a dica. No próximo bloco, a gente fala sobre a produção de cerveja artesanal que não para de crescer em todo o país. E os detalhes de mais uma edição do festival que está reunindo 150 espécies de flores e plantas ornamentais na Praça do Ferreira. É daqui a pouco. A boa fase do mercado cervejeiro no Brasil tem tido reflexos também na economia cearense. O estado, que é bem famoso pela produção de cachaça, está se destacando na produção artesanal dessa outra bebida, que é uma das mais vendidas no mundo e combina muito bem com o clima quente aqui da região Nordeste. Ítalo Lima. Elas nasceram com uma nova proposta. A ideia das cervejas artesanais é trazer um sabor diferenciado, com um estilo moderno e se tornou até uma forma de homenagem. A Molotov, por exemplo, criada em 2014, reúne ingredientes de plantas cearenses e foi a maneira que Vicente encontrou para reconhecer o trabalho de vários artistas. A proposta surgiu de sempre estar fazendo uma cerveja diferente, de estilo diferente, de características diferentes, até que chegamos nesse ponto onde chegamos, com a Molotov, de fazer umas cervejas com os insumos daqui, do Ceará, e de plantas que crescem nas ruas, que são as plantas alimentícias não convencionais. No caso agora, com a mutamba e antes com a alfavaca. O Brasil tem hoje 26 associações de cervejeiros artesanais. Aqui no Ceará, a associação conta com 150 participantes e não para de crescer. Ela cresceu com consumidores, com fomentadores, com produtores também, então o cenário em si, como um todo, está crescendo bastante. Quando uma cerveja artesanal é criada, o foco principal dela é reunir os amigos e trocar ideias sobre o processo de produção. Mas às vezes a receita chama tanto a atenção do consumidor que fica difícil não comercializar. Luciano trabalha como administrador nesta empresa que pretende ampliar a produção. 3 tipos de cervejas artesanais já estão em processo de fermentação nesses barris. A gente está distribuindo levando a nossa cerveja até o Fortalezense, possivelmente algumas cidades também do interior aqui do Ceará, e pretendemos já a um curto prazo de tempo estar expandindo para todo
todo o Brasil a nossa cerveja artesanal produzida aqui no Ceará. E se você tem interesse em produzir sua própria cerveja, este sommelier orienta que é preciso tomar uma série de cuidados. Você precisa de uma série de registros, Ministério da Agricultura e licenciamentos de produção, né, tanto no âmbito municipal, enfim. E cuidados com validade também. Se você se diz um cervejeiro artesanal, então você quer dizer que você está usando menos produtos químicos, menos aditivos químicos, conservantes e antioxidantes, essas coisas, para deixar a sua cerveja o mais natural possível. A fermentação não é acelerada, ela ocorre de forma natural. A gente inocula a levedura e deixa ela trabalhar no tempo dela. As cervejas tradicionais e as artesanais são diferentes, mas as duas carregam algo em comum. Geladas fazem o maior sucesso. Está em cartaz até o próximo dia 17, na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, mais uma edição do Festival de Flores de Olambra. Um evento que tem como objetivo trazer o verde da natureza para dentro da cidade e reúne mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais, como orquídeas, samambaias, além de ervas medicinais. A mostra é aberta ao público e funciona de 8 da manhã até às 18 horas. Quem é que não gosta de flores, hein? Elas alegram o ambiente, dão mais cor e atraem não só olhares, como também despertam o interesse de comprar, nem que seja uma espécie. E foi isso que a dona Marluce fez. Como uma boa amante de flores, já vai levar um jarrinho. Eu ia passando, né? Eu ia ali no médico, aí eu vi as flores, eu sou louca por flores. Ave Maria, encantado mesmo. Tá lindo aqui, aí já vou levando essa. Quem também se encantou com a diversidade de plantas foi o aposentado Liroci, que veio ao festival acompanhar a filha. Ela queria ver uns cactos, aí ela entrou aqui para ver se tinha cactos. Ao todo, 150 espécies podem ser encontradas no Festival de Flores de Olambra, que acontece na Praça do Ferreira, centro de Fortaleza, até 17 de julho, com preços acessíveis. A gente trabalha com preço de R$ 4,00, que vai até R$ 80 a R$ 90. No festival tem plantas para todos os gostos. Na espécie frutífera, encontramos cereja, pitanga, acerola, goiaba e romã. Já as belas flores, que tanto encantam com sua delicadeza e cor, podem ser adquiridas as tradicionais roseiras, gérberas, orquídeas, até as exóticas hibiscus. E apesar das plantas de Olambra se adaptarem a qualquer tipo de solo, é preciso ter alguns cuidados. E aqui a informação é repassada não só pelos vendedores, como também é reforçada nessas plaquinhas de identificação. Dizendo os cuidados da planta, se ela é de sombra, se ela é de sol, quantas vezes regar ela na semana, e também a gente dá essa orientação também aos nossos atendentes também, para ele passar para os nossos clientes, que o interesse é que eles voltem nas edições que a gente estiver voltando por aqui, que a planta, porque a planta não morre, né? Depende muito do cuidado, né, delas. Olha, continua em 0-0 a partida entre o Ferroviário e o Campinense, lá em Campina Grande, no estádio Amigão. O jogo de hoje vale o acesso do Ferrão para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes da partida você confere amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TVC. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 9h15 da noite, tem o Jornal da Cultura com as notícias nacionais. Outras informações do nosso estado, amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.